Queria falar com você agora sobre os nossos filhos, as criancinhas propriamente dito, aqueles que não têm condições mentalmente de discernir o que é fé e de colocar a sua fé em Jesus Cristo. Essa classe de criancinhas foi impedida pelos discípulos de chegar até Jesus em certa ocasião. E eu queria usar como texto o livro segundo escreveu São Marcos, capítulo 10, versículo 13. Diz assim: então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. A princípio, eu quero falar com você sobre a nossa responsabilidade de levar os nossos filhinhos, as nossas criancinhas até Jesus. Está implícito aqui quem foi que trouxe essas crianças a Jesus. Provavelmente eram os seus tutores, os responsáveis por ela, os seus pais. Aqui mostra o desejo dos pais, a vontade dos pais de querer que os seus filhos fossem abençoados por um rabi, por um mestre famoso, no caso, Jesus. Parece que era costume da época os pais procurarem alguns rabis, alguns mestres, para que os seus filhos recebessem sua bênção. Foi assim com o Senhor Jesus. E eu queria trazer em primeiro lugar para nós esse exemplo desses pais. Oxalá que nós tenhamos o desejo de levar os nossos filhos a Jesus diariamente. Essa é uma responsabilidade que de fato cai sobre os nossos ombros como responsáveis, como tutores dos nossos filhos. Essa é a primeira lição bom para nós tomarmos como exemplo. E depois que os pais chegam até Jesus e tentam levá-los a Jesus, os discípulos tentam embaraçar isso. Os discípulos, não sei o que passou pela mente deles, talvez não fosse o momento oportuno aos seus olhos. Mas Jesus para e, indignado, a Bíblia diz que quando os discípulos repreendiam aquelas pessoas de trazerem seus filhos, o versículo 14 diz: Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. A segunda lição que eu quero trazer para nós é: quem está impedindo, quem está sendo o embaraço, quem está sendo o tropeço de os nossos filhos irem até Deus. Talvez os nossos filhos até demonstrem com interesse, com desejo, mas eles precisam de um condutor, eles precisam de ajuda. E quantas vezes talvez o seu filho, a sua filha, já chegou em você, já chegou em mim, chegou em nós e falou: papai, mamãe, eu fiquei sabendo de uma menina na escola, um menino na igreja, falou que os pais deles oram com ele, ora comigo também. E quantas vezes nós falamos: filho, depois eu oro com você. Filha, depois eu ensino a palavra para você. Filho, agora o papai não tem tempo. Filha, agora não é o momento. Filho, aqui não é o lugar. Filha, aqui não é o lugar. E eu pergunto a você: qual será então o momento? Qual será então o lugar? Quando chegará esse tempo? Quando é que nós mesmos, como pais, deixaremos de ser embaraço para os nossos filhos e seremos os seus condutores, como fizeram esses pais judeus, esses tutores judeus? O Senhor está nos esperando. Nós temos essa atitude. Jesus está esperando as criancinhas. E nós somos os responsáveis por fazer isso. E então o texto continua. E à medida que vai continuando, Jesus dá uma lição para aqueles discípulos e para todos aqueles que estão ouvindo. Ele diz, no versículo 15, em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Ou seja, Jesus estava dizendo, se vocês não se converterem, se a mente de vocês não se tornar como a mente de uma criança, e isso só é possível por meio da conversão verdadeira do novo nascimento, de maneira nenhuma vocês vão entrar no reino de Deus. Jesus está também aqui dizendo que uma criança, uma pessoa adulta, talvez velha, mas tem a mente de uma criança, tem um problema, talvez o seu cérebro não consegue raciocinar, ele pensa como uma criança, ele não desenvolveu a sua mente para ficar uma mente adulta, ele ainda continua com a mente de criança. Acredito eu que uma pessoa como essa, graciosamente, é oferecida a ela salvação, mesmo sem ela ter fé, porque ela é incapacitada de fazer isso. E para terminar, o versículo 16, Jesus fala, então, tomando as crianças nos braços, e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Olha que coisa gloriosa, olha que coisa maravilhosa.
Parece que não é interesse de Deus apenas abençoar os adultos convertidos. Deus também quer abençoar as crianças. As crianças são abençoadas por Deus. Todos os dias elas vão lá e Jesus impõe as mãos sobre a cabeça delas para receber a bênção do Senhor. Como é que isso é possível? Você pode se perguntar. Se Jesus não está mais na terra, eu vou responder para você através da oração. Quando você ora com seu filho, quando você ora com a sua filha, quando você ajoelha e mostra para eles o exemplo da oração todos os dias, quando você tira tempo para ler para ele a palavra de Deus, para revelar a ele quem é Jesus Cristo, através da sua palavra, você está levando o seu filho até as mãos de Jesus, para que ele imponha suas mãos sobre ela e a abençoe. Nós estamos precisando de bênçãos sobre a cabeça das crianças. O mundo está cercado de horrores por crianças, horrores feitos com crianças e por crianças. Talvez, se houvesse o cuidado dos pais de levar seus filhos até Jesus, talvez essas catástrofes não estariam acontecendo. Talvez, se nós tivéssemos o cuidado de levar os nossos filhos até Jesus diariamente, nossos filhos seriam poupados de muitos pecados, muitas falhas que às vezes eles cometem até contra nós mesmos. Tomemos essa atitude, que nós possamos nos envolver nessa atitude que os judeus tiveram, levar nossos filhos a Jesus diariamente. O Senhor Jesus com certeza imporá as mãos sobre eles e os abençoará se nós os levarmos até Ele. E essa é a vontade de Deus. Ele abençoar as nossas crianças. Ele colocar a sua bênção sobre as nossas crianças. Quem sabe assim, começando pela nossa família, as nossas crianças, ao chegarem ter contato com outras crianças, elas influenciarão elas. E teremos talvez uma sociedade melhor, uma igreja melhor, uma escola melhor, para a glória de Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe as suas crianças, em nome de Jesus.